Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 27 de outubro de 2020, vídeo número 25 sobre o tabernáculo. Então nós vamos hoje, vamos dar aqui Alt Tab, né? Nós vamos ver o sumo sacerdote e as vestes sacerdotais. Lembrando que nós já vimos aqui a definição do tabernáculo, a importância desse estudo, a ordem para construir, como era, simbologia, características, significado dos materiais e das cores, as partes e utensílios do tabernáculo. Aqui nós ficamos bastante tempo, né, estudando cada peça do tabernáculo. E semana passada a gente chegou até a falar sobre o sacrifício pelo povo. Então agora o sumo sacerdote e as vestes sacerdotais. Então tá aqui, ó. Peguei uma foto num livrinho que eu tenho, esse livrinho aqui. Então tem a foto dele aqui, né? E eu já tenho ela no computador. Deixa eu mostrar para vocês. Tem a foto dele aqui, né? Então nós vamos trabalhar em cima desta foto. Então tá aqui o sumo sacerdote. Lembrando que no tempo de Moisés, o sumo sacerdote era Arão, irmão de Moisés. Então, o sumo sacerdote representava o ministério sacerdotal de Cristo. Está lá em Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, nós que professamos a fé em Cristo Jesus, vamos continuar firme, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, sumo sacerdote significa o top, né? O principal. Então, tem o sacerdote e tem o sumo sacerdote. Um pouco da história. Ele era o principal dos sacerdotes judaicos. Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, foram separados para o cargo sacerdotal. Está lá em Êxodo 28:1. Lembrando que esse Nadab e Abiú, eles morreram, né, porque ofereceram azeite estranho, produziu fogo estranho lá dentro do tabernáculo, então eles morreram. Então sobreviveram aqui Eleazar e Itamar. Essa proeminência, ou seja, essa escolha para ser sumo sacerdote era hereditária, ou seja, passava de pai para filho. Então, por exemplo, Arão passou para Eleazar, porque era filho dele. Êxodo 29, versos 29 e 30. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, que com elas serão ungidos e consagrados. O filho que suceder, então olha só, então o filho sucedia o pai. O filho que suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Então, só lembrando que eu estou falando aqui que era uma escolha hereditária, passava de pai para filho. Depois do cativeiro, ou seja, quando Judá voltou da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, o primeiro sumo sacerdote foi Josué, está no livro de Esdras 3:2. Esse Josué não é aquele que conquistou a terra prometida, né? Conquistou Jericó, não, esse aqui é outro, foi vários anos depois, é outro Josué. Anás foi sumo sacerdote por vários anos, está em Lucas 3:2. A ocupação. Então, os sacerdotes se ocupavam em servir a Deus, enquanto que os levitas em servir aos sacerdotes. É o seguinte, tinha a tribo de Levi, nós vamos na semana que vem, nós vamos falar sobre as tribos, tem bastante coisa para falar sobre as tribos. A tribo de Levi, ela foi separada por Deus para servir. Então veja bem, os levitas serviam o sacerdote serviu a Deus. Tá? Essa tribo, inclusive de Levi, eles não tinham herança, eles eram, como é que eu vou te falar? Eles eram sustentados pelas outras tribos. As outras tinham direito à terra, à herança, eles não. Eles eram sustentados, os levitas eram sustentados pelas outras tribos. A igreja ela deve funcionar como um sacerdócio, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então, hoje o sacrifício que agrada a Deus são sacrifícios espirituais, ou seja, a nossa conduta, o nosso testemunho, a nossa postura, tá? O nosso comportamento. Não precisa mais ficar sacrificando animais. 1 Pedro 2,5.
Vós também, como pedras vivas, está falando da igreja, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então nós fazemos parte, nós somos considerados sacerdote, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto, já foi sacrificado uma única vez, e através dele nós só precisamos oferecer sacrifícios espirituais. O parentesco. Então, os sacerdotes precisavam ser parentes do sumo sacerdote e vestirem-se formosamente. Está lá em Hebreus 29, 29 e 30. Então, o salvo, o cristão, o crente, ele deve pertencer à família de Cristo pelo novo nascimento, ou seja, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E está vestido com a veste nupcial. Então, eu vou ler aqui esses dois, Hebreus 2:11 e Mateus 22:12. Hebreus 2:11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se vergonha de chamá-los irmãos. Então todos nós provemos de Deus. Mateus 22:12. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então significa o seguinte, que para a gente estar na presença de Deus, estar participando, né, das festas nupciais, temos que ter o nosso sangue lavado e remido no sangue de Jesus. Temos que ter as nossas vestes brancas, limpas. Agora vamos ver as vestes sacerdotais, né? Então, ele não tinha só uma roupa, ele tinha várias. Então aqui, ó, você vê que aqui tem essa parte branca aqui, a túnica. Aqui é o manto, também chamado manto de éfode. Aqui é o éfode, é tipo um avental. Aqui tem o cinto, ó, cinto, desce aqui. Aqui tem o peitoral. E aqui em cima tem a mitra. E nessa mitra tinha uma barra de ouro, escrito Santidade ao Senhor. Então vamos ver, começando aqui, ó, de dentro para fora, ou de baixo para cima. Então vamos ver aqui a túnica. Primeiro vamos ver a simbologia, né? As roupas santas que Arão usava, né, o sumo sacerdote usava depois do seu substituto, apontavam para a justiça de Cristo. Está em Apocalipse 19:8. Indicam que os sacerdotes eram homens preparados para a obra de Deus. Então eles eram ungidos, preparados para a obra de Deus. O que diz Apocalipse 19:8? Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, aquelas vestes significa a santidade, que significa que os crentes estão preparados para a obra de Deus. Olha só, agora falar da túnica. Agora sim. Êxodo 28:39a, né? Deus falando para Moisés: teça, ou seja, fabrique, costure, teça a túnica e o turbante com linho fino. Por isso que ela era toda branca. Eu falei também que o linho fino significa branco. A túnica, né? Era uma peça interior representando o evangelho que não pode ser fragmentado ou repartido. João 19:23 e 24. Tem um sumo sacerdote conforme os 4 evangelhos. Então essa túnica aqui era de uma peça só. Tá? Assim, quer dizer que ela representa o evangelho que não pode ser fragmentado. Olha o que diz lá, João 19:23 e 24. Falando agora de Jesus. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Detalhe, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura. Então a túnica de Cristo era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Então a do sacerdote, aquela túnica dele, já apontava para Cristo. Ela era de uma só peça também. Aí os soldados falaram lá: não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Então eles sortearam, caiu para um, então ele ficou com aquela túnica inteira.
ela não foi rasgada, não foi desmembrada, porque ela aponta para o Evangelho de Cristo também, que não pode ser fragmentado. Sobre peliz ou manto de éfode. Vou voltar lá só para a gente ver o que é sobre peliz. Aqui, ó. Essa parte azul aqui, ó, manto. Parte azul, vamos voltar lá. Aqui, de éfode. Era uma peça curta feita em azul. As campainhas de ouro que falam da adoração e do nosso testemunho, Romanos 10:9, estão acompanhadas de romãs, um tipo da frutificação, o nosso fruto. Então, essa sobrepeliz, ou manto, ela tinha alternância, ela tinha romãs, né, de ouro, tinha romãs e tinha campainhas, romãs e campainhas, eram alternadas. Isso aqui está no livro de Êxodo 28:31, né, que estou falando aqui, 28:31, 31 a 35, então vamos lá, 28:31 a 35, aqui ó, 28. Também farás o manto de éfode, tudo azul. Aí vem a abertura, tal, suas bordas, assim, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto. Então havia uma alternância. Então é o seguinte, a campainha de ouro fala de adoração, que ela tem um barulho, né? Ela é sonora, fala dos testemunhos da palavra. E as romãs é um tipo de frutificação, porque romã é uma fruta, então é o nosso fruto. Então nós vamos ver aqui, ó, em Romanos, fala aqui da adoração do testemunho, né? Que seria as campainhas. Se você confessar com a sua boca, ou seja, produzir som, a campainha produzia som, que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a campainha, ela tem um sonido, né? Tem um som, então nós temos que confessar. Então ela fala do nosso testemunho e da adoração. E as romãs falam da frutificação. É o nosso fruto que está lá em Gálatas 5:22. Então olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isso aqui são os frutos, são o fruto do Espírito. Detalhe que está no singular, tá? Essa parte aqui de Gálatas 5 fala das obras da carne no plural versus fruto do Espírito no singular. Por que fruto do Espírito está no singular? Que o fruto do Espírito é um só, é o amor ágape, aquele amor de Deus, tá? Existe amor ágape, amor storge, amor filéu, amor eros. Então, aqui fala amor ágape, a palavra grega que fala do amor de Deus. Então, o fruto do Espírito, com E maiúsculo, né, do Espírito Santo, é amor. Agora, esse fruto do Espírito, chamado amor, ele se manifesta no seguinte, vamos chamar de seguintes itens: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito, que é o amor, se manifesta nestas palavras aqui, ó, alegria, paz, paciência, tá? Por isso que está no singular, o fruto do Espírito, e que era simbolizado pelas romãs. Estola ou éfode. Vamos ver aqui, ó, é aquele avental, ó, quer ver? Estola, éfode. Esse avental aqui, ó, parece avental. Então ele era preso aqui, ó, no ombro, e tinha uma parte na frente, outra atrás, era preso por essa ombreira aqui, ó. Então aqui, éfode. Então vamos passar para lá. Estola ou éfode. Hebreus 28:6-12. Não vou ler porque é extenso. Era uma peça dividida em duas partes, frente e costas, unidas por duas pedras de ônix que ficavam nos ombros, com os nomes, essas duas pedras de ônix, com os nomes das 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos que estão lá em Gênesis 35, 22 e 26, são os filhos de Jacó. E Arão levava em seus ombros, então ele levava o nome das 12 tribos de Israel nos seus ombros.
aqui, ó, os 12 filhos de Jacó que receberam a bênção tribal, lá em Gênesis 49. Então, Jesus nos leva sobre os seus ombros. Está lá em Isaías 9, verso 6, 1 Pedro 5, 7. Arão, ele sabia o nome das 12 tribos de Israel, assim como nós sabemos hoje o nome das 12 tribos. Agora, das pessoas, ou seja, aqueles quase 3 milhões de pessoas, era impossível. Agora, Jesus sabe o nome de cada um de nós. Isso aí já foi visto. Agora, as cores da estola fala do caráter de Jesus. A estola é aquele avental, né? Então, ele tinha ouro, tinha um bordado de ouro. O ouro, ele fala da glória de Deus. A gente já falou isso, né? Está lá em Apocalipse. O azul fala da divindade. João apresenta Jesus como vindo do céu, né? O púrpura, o roxo, fala de realeza. Então, está lá no livro de Mateus, porque Mateus apresenta Jesus como sendo o rei dos judeus e o rei dos reis. O carmesim, ou vermelho, ele fala do sangue. O evangelista Marcos apresenta Jesus como o cordeiro que foi morto. O branco, também linho fino, né, significa branco, fala de perfeição. Então, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, porém sem mácula. Tá? As 12 tribos representavam o povo de Deus, ou seja, aquela nação que Deus escolheu para que a sua glória fosse manifesta aos homens. Hoje, o povo de Deus é representado pela igreja. Tá? A gente sabe que os judeus rejeitaram Jesus, então ele edificou a igreja, né? Então a igreja, através da igreja, Deus pode manifestar o seu poder e a sua glória. O peitoral do juízo, eu vou falar daqui a pouco, o peitoral do juízo, Êxodo 28, 15 e 21, depois 28 e 29. Então vamos voltar lá naquela parte lá, só para mostrar o peitoral. Opa, aqui. O peitoral. Esse peitoral ele tinha aqui, ó, tinha 1, 2, 3 fileiras, ó, então tinha, e aqui tinha 3 colunas e 4 fileiras, 1, 2, 3, 4, dá 12. E em cada pedra dessa, eram pedras preciosas, tinha o nome de uma tribo de Israel. Aqui, por exemplo, essa ombreira tinha 6 tribos, aqui tinha 6. Aqui, ó, cada pedra tinha o nome de uma tribo. Aqui, ó. Por exemplo, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, e por aí vai, são 12. Significando o seguinte, que Jesus, ele tem o nosso nome, ele sabe o nosso nome de cor. Tá? Esses 12 aqui. Vamos voltar lá. Peitoral. Tá aqui. É chamado peitoral do juízo. Então eles tinham 12 pedras, cada pedra com o nome de uma das tribos. Agora o cinto. Tá? O cinto que ele tinha lá na cintura, né? Tá lá em Êxodo 28, verso 28 e 28. Tipologia. O cinto é tipo da verdade. Ele é tipo, ou seja, ele simboliza a palavra de Deus. E Paulo escreveu em Efésios 6,14: cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos. Então, cingir é colocar o cinto, revestir-se com o cinto. A expressão cingir os lombos, está lá em 1 Pedro 1,13, Êxodo, Lucas, significa apertar mais o cinto e desta forma preparar-se para uma jornada. Então cada pessoa fala, cingir os lombos, então a pessoa se ajeita, se arruma, aperta o cinto e parte para uma nova jornada. Então olha, Jesus cingiu-se primeiro para depois servir e trabalhar. Está lá em João 13, 4 e 5. Por ser muito largo, porque o cinto era largo e longo, o cinto moderava o movimento do sacerdote. Então vejam bem, nós não podemos andar de qualquer jeito. Então o cinto era largão, então ele ficava meio limitado, né, dos seus movimentos, tal. Então o que quer dizer? Que nós não podemos andar de qualquer jeito. A palavra de Deus impõe disciplina, porque o cinto representa a palavra de Deus. Então a palavra de Deus impõe disciplina, prudência e modifica a nossa maneira de ser, de andar, de viver, de falar e assim por diante, tá? Então nós que realmente levamos a sério a obra de Deus, nós temos que ter o cuidado com aquilo que a gente
fala, como a gente anda, como a gente se veste. A mitra era um turbante que ele tinha. E eu vou até voltar lá na mitra, depois eu venho aqui, ó, só para mostrar para vocês a mitra. Mostrei no começo. Ah, tá aqui. É esse turbante branco aqui, ó, tá. Isso é a mitra, e essa parte aqui dourada é uma lâmina de ouro que está escrito Santidade ao Senhor. Então a mitra é isso aqui. Vou voltar lá. A mitra, cadê ela? Aqui. Está lá em Êxodo 28, 36 a 38. A mitra era um turbante de linho fino, portanto branco, apropriado para cobrir a cabeça do sumo sacerdote. E tinha na parte dianteira uma placa de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. O que mostra que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus 12, 14. Uma frase muito famosa, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para ver o Senhor, só através de santificação. E como Arão ele ia entrar agora, né? Ele ia passar pelo véu, ia estar diante da presença do Senhor, então ele tinha aquela lâmina de ouro que fala da glória de Deus e estava escrito Santidade ao Senhor. E com isso, então, nós terminamos o sumo sacerdote e as vestes sacerdotais. Na semana que vem nós vamos continuar. A semana que vem será a última aula sobre o tabernáculo. Nós vamos falar da ordem das tribos e o mistério que tem sobre as tribos. As pessoas têm perguntado, eram 12? Eram 13? Eram 14? Então a gente vai tirar essas dúvidas na semana que vem, porque realmente tem um pouco de confusão aí. Então a gente vai esclarecer tudo, por que hora é 12, hora é 13... No livro do Apocalipse tem uma tribo que sumiu. Então nós vamos desvendar esses mistérios e com isso nós vamos terminar o estudo do tabernáculo, tá ok? Então que Deus abençoe. Se você gostou, compartilhe com os seus contatos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.